Ô, Vini, você sabe que o nosso Morning Show é um programa absolutamente democrático e plural, porque tem comentaristas de direita, como é o caso do Adriles e da Zoe, e também tem quem represente a esquerda, como Joel Pinheiro da Fonseca. Eu sou centro-direita. Olha, esse conceito sobre o que é a direita e a esquerda no Brasil sempre é muito discutível, inclusive no PT, né, Vini? Pois é, Paulo. Agora até o Haddad está falando que o PT não é de esquerda. Você acredita nisso? O PT não é de esquerda. Não é de esquerda. Não, vamos ser sinceros aqui. Ele disse ele disse que é de centro-esquerda. Não é uma extrema esquerda, Paulo Matias. E ele falou isso, Paulo, num jantar com empresários, executivos, né, gente muito poderosa, banqueiros, né, foi uma informação aí da coluna do Lauro Jardim no Globo, como uma tentativa de tranquilizar essa classe numa possível vitória de Lula em 2022. Então, nessa conversa, o Haddad fez questão de deixar isso muito claro, que o PT não é um partido de esquerda, mas sim um partido de centro-esquerda. Também colocou toda a culpa econômica dos governos petistas no colo de Dilma Rousseff, dizendo que a economia foi muito bem no governo Lula, e também admitiu que houve, sim, muita corrupção na Petrobras, mas disse que o Lula não tinha conhecimento de nada, que foi uma corrupção ali articulada pelos diretores da empresa. Então, o Haddad teve essa conversa com esses empresários, com esses executivos, a fim de tranquilizá-los. Esse aceno, né, Paulo Matias, a essa classe empresarial. Lembrando que o futuro do Haddad ainda está um pouco indefinido, há grande possibilidade dele se candidatar ao governo aqui do estado de São Paulo, mas pode ser que ele seja um vice do Lula também em 2022, ainda não tem uma definição. Agora, Zoe Martins, é a tentativa do PT de tentar se mostrar de centro, né? Eles brincam com a inteligência do brasileiro. Durante 14 anos, o PT saqueou o país. O Lula foi condenado, cumpriu pena, não toda a pena, graças ao querido STF. E mesmo assim, eles insistem em falar que o Lula não sabia de nada, que não é de esquerda, mas financia ditaduras, né, de socialistas, comunistas, que na prática é tudo a mesma coisa. Cuba, Venezuela, Nicarágua. Agora, eles vêm com esse papo, né, de centro-esquerda, porque eles precisam do voto e do apoio desses empresários. Mas sabemos muito bem que a esquerda odeia empresários. Porque o PT, que financia a ditadura como a de Cuba, a primeira coisa que eles fazem quando tomam o poder é desapropriar, né, as empresas e estatizar tudo. Então, eles precisam desse apoio dessas pessoas e agora vão se mostrar mais equilibrados. O mesmo papo dos veículos de comunicação, que o Lula falou que ia regular. Só que quando viu a repercussão negativa, ficou quieto. Eles precisam, né, de alguma forma, ganhar o apoio da população. E através da mentira. Adriles, tem estratégia nisso aí, não tem, não? Tem. Mas é uma estratégia óbvia, ululante e patética, que é a estratégia da história da esquerda desde Lenin. Lenin falava, você pode mentir, você pode cooptar, você pode adentrar o sistema capitalista para, num futuro, com as engrenagens da corrupção pequeno-burguesa do capitalismo, transformar o capitalismo em socialismo. E é o que o PT sempre fez. Com medo, sobretudo, de regimes de esquerda escancarados, como tem na América Latina, como tem hoje na Argentina. Olha a situação calamitosa da Argentina, que fecha empresas, congela inflação, etc. Olha a situação calamitosa de Cuba, olha a situação calamitosa da Venezuela. São países de esquerda escancarados. Só que o PT é um partido mais esperto. Ah, mas o Lula não fez o que o Hugo Chávez fez. Não, mas o que ele fez? Ele fez uma cooptação de todo o sistema de Estado. Ele comprou juízes, promotores, ele cooptou empresários no sistema de oligarquia, ele cooptou deputados, partidos, tudo para estabelecer a premissa da possibilidade de um Estado socialista, o quê? Que é um Estado opressor que sufoca liberdades em nome de uma pretensa segurança e igualdade social, que é a base da esquerda marxista-leninista que eles querem implantar no Brasil a longo ou médio prazo. Então, o Haddad faz a mesma coisa, a mesma mentira que o Lula fez na carta ao povo brasileiro, ele faz uma carta aos empresários. Não, a gente vai perceber e vai deixar vingar o livre empreendedorismo no Brasil. Balela. Em um primeiro momento, eles cooptam esses empresários, depois dão uma banana para os empresários e depois, em algum momento no futuro, vão estatizar as empresas, estatizar os meios de comunicação,
cooptar as pessoas, os juízes, os deputados, como Lula fez e quase fez de maneira orquestradamente, total, perfeito, até estabelecer um princípio de um Estado socialista. Joel Pinheiro da Fonseca, dá para acreditar nesse papo? Não dá para acreditar, Paulo. E aqui a gente tem que distinguir. Uma coisa são os medos que às vezes se projetam, às vezes até de uma maneira meio com uma certa histeria, como o PT vai trazer a ditadura comunista, a União Soviética, o regime do Maduro, do Chaves. Isso, de fato, se você for olhar, o PT não deu grandes passos nessa direção. E daí você vê o discurso do PT e diz, também, o discurso dele não prega essas coisas, não é tão radical, ele se diz democrata. Mas daí você olha a prática. E ao olhar a prática, você descobre o problema real. O risco, a ameaça real que o PT representou e representa. Ok, ele não fez falas louvando uma ditadura aqui no Brasil, mas ele fez uma prática que subverteu e que corrompeu os mecanismos da democracia brasileira. Isso é uma prática de esquerda, Joel. Não é? Não. De cooptação do Estado, de domínio do Estado. Qual era o partido aliado do PT nessa? O PP é um partido de direita, que era o partido do Bolsonaro. Tá no esquema leninista, tá no esquema leninista que eu falei, de mentir e cooptar as engrenagens do sistema capitalista. O que o PT fez, ele levou a lógica da corrupção brasileira a um novo patamar. Mas era uma lógica que já existia, inclusive, que ele já fazia, inclusive, também. Ele levou a um novo patamar, ele levou a um novo patamar nacional, multinacional até, se a gente considerar os braços da Petrobras aí pelo mundo, com valores nunca antes vistos. É o que o Odebrecht falou, acho que era o Emílio. O Odebrecht falou, o PT abriu a goela do jacaré, né? Ele pegou algo que existia, a corrupção existia, e elevou à 10ª potência. E isso subverte a democracia, isso corrompe a democracia. Comprar deputados, corromper as empresas estatais para darem dinheiro, e privadas também, para darem dinheiro. A cooptação do Estado é uma prática esquerdista, meu ponto é esse, Joel. É uma prática de grupos que querem se perpetuar no poder. Se você só olha para a esquerda e acha que só ela faz isso, você pode correr o risco de apoiar. Não, mas o PT está no programa dele, transformar a economia capitalista em socialista. Ele só não fala abertamente, como falava nos anos 80. Posso terminar, Adriles? Ok. O PT é um partido de esquerda e sim, fez isso, e por isso é um risco, e por isso é inaceitável na democracia brasileira. Agora, quem acredita que esse tipo de prática seja só da esquerda, corre um grande risco de defender a mesma coisa quando vier de alguém da direita.